Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar sobre o mês de junho de 2020, um vídeo dedicado aos nativos de água. Eu vou fazer o vídeo da mesma forma como eu tenho feito aqui no canal, vou tirar 4 cartas para falar dos 4 corpos e 2 cartas extras para falar sobre o aprendizado dos signos de água e o que os signos de água têm a ensinar. E vamos encerrar o vídeo com uma carta do Metatron. Então vamos lá. Câncer, Escorpião, Peixes, junho de 2020. Corpo físico, As de Fogo. Corpo emocional, a Filha da Terra. Corpo mental, 10 de ar, e o corpo espiritual, 3 de terra. O As de Fogo para o físico, ele me comunica que vocês estão precisando de vigor. Se esse vigor ainda não foi encontrado, ele precisa ser encontrado. Há aqui a necessidade de reacender a sua chama. E aqui é algo mais metafórico, né? Mesmo a gente falando de corpo físico, o corpo físico ele vai atuar como um instrumento. O corpo físico ele vai injetar energia nos demais corpos. Isso não significa que os corpos sutis eles não possam fazer o movimento contrário. No entanto, né, vendo o que vocês tiraram no corpo espiritual, eu acho que o corpo físico vai ser a ferramenta de junho, tá? Então aqui no caso é reacender a chama. Exercício físico, atividade sexual. Vocês têm que fazer a Kundalini mexer, ela tem que subir, ela tem que alimentar os chakras, tem que alimentar os sistemas do corpo e, por consequência, todos os corpos. Ah, tô sem energia. Pois é, mas não há nada melhor para a falta de energia do que você propositalmente injetar energia. Vocês precisam descobrir que vocês são uma usina de energia. Vocês esqueceram disso momentaneamente. Essa relembrança, digamos assim, né, a memória de que o corpo ele é uma usina de energia precisa ser ativada o quanto antes. Corpo emocional com a Filha da Terra. Vocês estão precisando de base, estrutura emocional. Se essa estrutura ela ainda não foi alcançada, ela precisa ser alcançada em junho. Tanto o corpo físico quanto emocional darão sustentação a vocês, ok? Nesse mês. Por que eu estou dizendo se ainda não foi alcançada para ser alcançada? É porque vocês precisam se conscientizar do seguinte: a estrutura emocional ela não está ligada à estrutura dos seus relacionamentos. Porque as pessoas logo pensam em relacionamento afetivo estável. Não é disso que eu estou falando. Você pode até ter um relacionamento estável, né? Um relacionamento de par, por exemplo. Mas aqui eu estou falando de algo mais filosófico. Você não precisa de ninguém para você ter estabilidade emocional. Você é a sua estabilidade emocional. É disso que eu estou falando. É claro que você ter uma estabilidade num relacionamento com alguém vai ajudar nesse período, sim, mas e se você não tiver? E se não tiver como fazer isso acontecer agora, aí você vai ficar sem estrutura, você vai ficar flutuando, você vai ficar sem base, sem chão. Você precisa ser o seu próprio chão. Aqui tem uma questão de contar consigo mesmo. Vocês vão contar muito com vocês mesmos em junho.
Isso não quer dizer que vocês não possam contar com os outros. É que os outros vão estar nos seus próprios processos. E não vai dar para esperar muita coisa dos outros. Você não sabe onde é que o outro está. Você precisa se conectar com o outro num meio do caminho, né? Num caminho do meio. Você tem que encontrar uma harmonia com os outros. Só que você não sabe em que ponto que o outro tá. Você pode se aproximar de alguém com uma energia, a pessoa chega com outra, como se estivesse com 4 pedras na mão. Então, você tem que ser a sua própria base, tá? Não vai dar para esperar muito dos outros. Então, qualquer tipo de ilusão dentro dos relacionamentos, né? Inclusive a abertura para situações em que você pode se iludir, né? Que aí você espera alguma coisa de alguém e não é correspondido. Eu acho mais fácil não esperar. Você se colocar num lugar de neutralidade, porque aí quando a pessoa ela chega com algo para te dar mesmo, você tem ali uma energia de aceitação, você toma aquilo. Então nós podemos nos relacionar porque a gente está conversando aqui de igual para igual, né? Queremos algo dessa relação, não com uma ideia de se aproveitar, né? Mas é troca, uma energia de troca. Essa filha da terra, né? Me parece uma figura que está bem aberta. Eu não vejo ela defendida. E olha quanta coisa ela tem para dar. Mas se ela não distribuir essa colheita dela, ela também não vai ficar triste com isso. É essa a ideia. Bom, agora eu vou falar dos corpos que estão mais desfavorecidos, né? O corpo mental com 10 de ar, que seria o tradicional 10 de espadas, aqui ele recebe o nome de pensamento negativo, né? O nome fala por si só. Agora, o 10 de espadas tradicional, ele tem para mim uma simbologia forte também de libertação. O 10 de espadas, ele é o ápice. Ele é aquela sensação de fundo do poço. Eu não quero dar um tom dramático pro 10 de espadas, porque na verdade eu vejo o 10 de espadas sempre com bons olhos. Porque ele é uma oportunidade de começar de novo. Quando você leva uma rasteira da vida, você é derrubado e aí você resolve se levantar. Você só não se levanta se você se render ao pensamento negativo, né? Aqui a gente tem as aves de rapina se aproveitando de uma carcaça, né? Esse é um movimento da natureza, isso existe, é desejável que essas criaturas se comportem assim. Agora, nós não somos esses seres. Só que nós podemos nos tornar esses seres à medida que a gente fica... Tem uma expressão para isso que tá me fugindo. Quando você fala que alguém tá te urubuzando, né? Você tá agourando alguém, né? Aqui, essa carta diz para mim que vocês estão sendo as próprias vítimas dos seus algouros, né? Aquela coisa da profecia autorrealizável, né? Quando a pessoa ela tem por hábito, né, alimentar o lado negativo da vida, ela cria profecias autorrealizáveis porque só acontece coisa ruim na vida dela. Ela entra numa espiral descendente e ela não percebe que é ela que está produzindo aquilo. E aí ela não consegue
reverter o movimento. Então, vocês não vão poder contar com o mental. O mental está extremamente contaminado, a não ser que em um determinado momento do mês vocês tenham uma iluminação, um eureka da vida e saiam desse movimento. Saiam dessa contaminação pela negatividade, pela predileção de olhar o negativo. A humanidade, ela age dessa forma há milênios. E está na hora de começar a fazer diferente. Eu não sei o que mais precisa acontecer para as pessoas se ligarem nisso. Então, a sua mente, ela vai ser útil se você perceber que está na hora de você se levantar, se erguer. E aí o físico vai ajudar, o emocional também. Agora, a mente ela vai ter que pedir ajuda para os outros corpos. O corpo espiritual, com 3 de terra, fala de crescimento. Só que eu faço uma leitura mais negativa dessa carta aqui, porque vocês estão olhando fixamente para a espera e entendendo a espera como demora. Não há uma aceitação do tempo do processo. E a gente vê aqui nitidamente que o processo ele já foi iniciado. As sementes elas já eclodiram. Não tem volta. Já foi dado o start. O espírito ele já deu o start em algo novo, em um outro movimento, uma outra fase da vida. Mas tem aqui uma predileção inconsciente, vinda de vidas anteriores, para ver a demora. Então tem também uma predileção para ver o negativo, vinda de outras existências, vinda do Akasha. Você pode não se lembrar, né? Como a maioria não se lembra das existências anteriores, mas quem for mais sensível, quem estiver mais habituado a meditar, pode ser que receba algumas informações a respeito desse vício para ver a realidade com olhos negativos, né? Ver o mundo cinza, ver o mundo em tons de cinza, ao invés de ver o mundo no arco-íris. E aí, antes de eu tirar as cartas do aprendizado e do que vocês têm a ensinar, eu vou passar para vocês 2 técnicas, que é o que está sendo pedido para mim, para passar. Primeira coisa, isso aqui é um spray. Como é que é feito esse spray? Esse spray, na verdade, ele pode ser usado em você e ele pode ser usado em ambientes. É uma alternativa para banhos de ervas, porque em muitos locais provavelmente vocês estão com dificuldades para encontrar certas ervas. E esse banho de cristais é uma coisa mais rápida, mais pronta. Você vai usar os cristais que você tem em casa. Você vai pegar um punhado de cristais sortidos, colocar numa bacia, jogar 1 litro de água. Você vai deixar essa bacia no tempo. Se você quiser que o seu spray ele tenha uma energia mais yang, que aí no caso de vocês eu recomendo, você vai deixar no sol. Você pode acordar e aí você coloca lá a bacia no sol, deixa algumas horas. Na hora do almoço você vai lá e tira. Você vai tirar os cristais, reserva, você vai usar os cristais para outro propósito. Lembrando que eles têm que estar limpos, né?
com sal grosso, ou então tem que ter pego um pouquinho de sol. E aí você vai deixar os cristais, você vai pegar a água, leva a água, reserva. Quando você for tomar seu banho, você pode até esquentar essa água da bacia com a água do chuveiro, não tem problema. Tomou seu banho normal, depois você joga do pescoço para baixo. Se você quiser só fazer o banho, né? O banho ele é recomendado num máximo de uma vez por semana, tá? Se você quiser transformar num spray, que dá para fazer as duas coisas. Você coloca um pouco da água no borrifador e o restante você toma o banho. Aqui tem a água dos cristais, um dedo de álcool e um dedo de sal grosso. E aí você vai fazer o seguinte, toda vez que você estiver se sentindo desenergizado, você vai lá a uns 2 palmos acima da sua cabeça. Só isso, ok? E no ambiente, você sentiu que o ambiente, tá carregado, você vai lá e borrifa no ambiente, nos 4 cantos da casa, em cima da cama, num lugar onde você fique muito, tá? E uma outra coisa, que aí é uma técnica que pode ajudar vocês a descobrir as causas do negativismo. De onde o negativismo está vindo? Porque se há essa contaminação com algo externo, não é só por causa do externo, é porque tem uma ressonância. Se você não ressoa com aquilo, você não se deixa contaminar. Então, você se senta para meditar. Você faz algumas respirações profundas. Você vai usar as cores dos chakras. E você se concentra em cada uma das cores. E o ideal é que você toque cada chakra. Aí você começa no básico. Toca o básico. E aí você pergunta: qual informação tem para mim na frequência do vermelho? E aí você fica ali alguns minutos. Você pode usar músicas, né? Músicas com uma duração mais ou menos parecida, ou você coloca a mesma música para tocar repetidas vezes, aí a cada vez que aquela música toca, você sabe que você vai trabalhar um chakra. E aí você faz essa pergunta para cada um deles: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, índigo e violeta. Sem expectativas, sem aguardar alguma coisa, sem esperar algo de outro mundo, sem esperar absolutamente nada. Se houver uma mensagem para você na frequência daquela cor, em forma de símbolos, palavras, mensagens, animais de poder, mentores, vidas passadas ou nada, você vai ficar só com aquela cor. Aquilo é o necessário para você naquele momento. Essa meditação não é uma meditação para ser feita diariamente. É quando você estiver sentindo que você está meio estranho e aí você precisa de algum tipo de aconselhamento, algum tipo de resposta, sabendo que as respostas vão vir de um jeito muito metafórico. Quem tem mais experiência vai sim receber mensagens mais na cara. Mensagem de um mentor, de um ser estelar, algum tipo de lembrança. Isso vai depender da experiência que a pessoa tem, da pessoa que você tem com meditação, tá? O que eu sugiro é fazer algumas vezes durante junho, sem que seja muito arrumadinho. Tem que ter hora para fazer. Não. Quando você estiver sentindo uma abertura, quando você de fato percebe que você tem que transcender e que você tem que enxergar o lado positivo do crescimento que já está acontecendo. Você já está
num novo processo da sua vida. Quando você tiver dificuldade de ver isso, que você está num novo processo, você faz essa meditação, tá? Porque eu acho que vocês estão interpretando que vocês ainda são semente. A semente não eclodiu ainda, não aconteceu nada, não está acontecendo nada na minha vida. Aí quando você tem essa percepção, vai lá fazer a meditação, porque pode ter alguma coisa para você nas frequências das cores. Agora, o aprendizado, o filho da terra. E o que vocês têm a ensinar, o 4 de água. Bom, filho da terra, como aprendizado, tem a ver com o lado yang do elemento terra. Porque aqui vocês tiraram a filha da terra, no emocional. O que seria o lado yang dessa questão? Conectado ao As de Fogo. A percepção de que você precisa fazer algo de concreto pelo seu emocional. Não vai adiantar somente você estar com abertura. É uma leitura casada, na verdade. Eu havia falado que, no que diz respeito ao corpo emocional, não vai adiantar esperar algo de alguém. E aí, quando você não espera algo de alguém, você faz por você mesmo, ok? Você toma a iniciativa. Uma iniciativa, tá? Eu percebo que muitos de vocês estão se acostumando a esperar. É o esperar alguém fazer alguma coisa, esperar alguém se manifestar, esperar alguém aparecer. Aquela coisa do, ai, vai aparecer alguém na minha vida. Não vai aparecer alguém na sua vida. É você mesmo quem tem que aparecer. Você mesmo quem tem que tomar a iniciativa. E aqui eu não estou falando somente de aproximação de alguém que você deseja, não. É aproximação de qualquer pessoa. É uma aproximação emocional. Ao invés de você ficar esperando alguém olhar para você, você olhar para a pessoa. Por quê? Porque você não sabe em que etapa do processo dela ela está. Você não sabe como a pessoa está. Todo mundo gosta muito de ter as suas necessidades atendidas, mas não gosta tanto de perceber que o outro pode estar num momento diferente do seu. E aí você entra num choque, né? Para não entrar nesse choque e você pensar de um jeito um pouquinho mais tranquilo com relação à sua vida emocional, faz algo por alguém, toma a iniciativa, ao invés de você ficar sentado esperando acontecer alguma coisa, se aproxima das pessoas, dá uma palavra de auxílio, qualquer coisa que seja. O mínimo não precisa ser uma coisa grandiosa, porque o que vocês têm para ensinar é que, mesmo que você só tenha 4 taças, essas taças elas estão cheias. A pegada do 4 de copas aqui, que é, né, a 4 de água, né, 4 de água para o Vision Quest, o 4 de água é interpretado como abundância. Eu não interpretaria como abundância o 4 de copas, é justamente o contrário. Mas por que o Vision Quest está dando essa pegada, trazendo essa visão? Porque
quando você tem uma única taça cheia, que é o caso do 4 de copas tradicional, né? Você tem uma taça cheia e as outras 3 estão viradas no chão, né? Derramou o conteúdo. Aí você tem uma taça. Quando você tem uma taça cheia, você é abundante. Só que a predileção das pessoas é olhar, não, mas eu tenho as 3 ali que estão vazias. A pessoa não se contenta com aquilo que ela tem. E aí, no caso, vocês têm muito para dar. Vocês têm muito o que ensinar. E ensinar para os outros, oferecer alguma coisa para o outro, por menor que seja, é uma maneira de sair da negatividade, porque você sai do seu processo e você vai ver o outro como é que tá. É com essa intenção. Se você sai disso, se você deixa de se ver como o centro do universo, para de achar que o universo ele gira em torno do seu umbigo, você vai ver o processo do outro, você começa a relativizar. E aí eu acredito que vocês consigam acordar para o fato de que vocês já deram start num movimento novo da vida e vocês estão esperando ver alguma coisa externa ainda. Ver alguma coisa no mundo, mas por enquanto não vai dar. Por enquanto, as sementes romperam, mas não dá para ver a árvore toda. Você não tem que ver a árvore toda agora. Bom, eu vou tirar uma carta do deck do Metatron para a gente encerrar. Lilás. Reinos mais elevados e magia. Tá faltando bastante disso, né? Tá faltando magia nas vidas de vocês. Quando eu falo magia, a magia ela tem uma conexão com algo sutil e ainda assim palpável. A magia ela não é uma ilusão. Ela não é uma coisa falsa, algo que você cria a partir do nada. Ela é uma conexão com aspectos de você que sabem que já deu tudo certo. Os reinos superiores, né? As dimensões superiores, né? Então não foi à toa que eu passei a meditação para vocês, a meditação com as cores dos chakras, né? Porque eu acredito que essa meditação ela ajude vocês nessa percepção de um sutil que está aí perto, que está querendo comunicar alguma coisa e não está conseguindo um espaço, não está fluindo essa comunicação, tá? Essa carta, ela não fala de um reino de fantasia. Ela fala de uma magia real, de uma comunicação real que você pode ter com as dimensões superiores. Essa comunicação, ela existe, ela não é coisa de gente que surtou. Essa comunicação existe, ela é palpável e ela precisa se tornar cada vez mais palpável. Eu vou pedir uma outra carta para ver uma outra dica, uma outra técnica para que vocês façam esse contato com os reinos superiores, que está sendo aqui tão necessário.
O desenho já fala por si, né? Já está fazendo referência à meditação das cores que eu acabei de passar. E as asas do Metatron. A mensagem da carta é prioridades. Os blocos construtores da vida. Cada cor, uma prioridade, uma intenção, um olhar, ok? Então, tá havendo aqui um reforço do que já foi passado, tá? Não há necessidade de mais nada, de mais nenhuma outra técnica, a não ser que você seja intuído para isso, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aos nativos de água que ficaram até o final. Curtiu, deixe seu like, comenta, compartilhe, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.